Boa noite. Que bom estarmos aqui para louvar e engrandecer o Senhor no nosso culto dominical. Este nosso culto é o último culto do mês de abril e nós louvamos o Senhor. Sou grato a Deus pela sua vida, pela vida de cada pessoa que participa conosco a cada domingo, não só pela manhã, mas agora à noite também. Olha, nós estamos muito felizes, orando a Deus e pedindo a Deus, não somente eu, mas minha família, e também cada irmão membro da diretoria da nossa igreja, dos ministérios, porque diante dessa pandemia, nós estamos conseguindo superar a cada dia os obstáculos para estarmos adorando a Deus e pregar o Evangelho. Eu gostaria de convidá-lo a ler a palavra de Deus agora no Salmo de número 32. Salmo 32, versos de 1 a 5. Acompanhe a leitura, você pode ler aí juntamente com a sua família. Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Graças a Deus. Queridos, gostaria de convidá-los a ter uma palavra de gratidão essa noite. De sermos gratos ao Senhor pela vida, pela salvação, pela edificação que vem do Senhor, pela operação e instrumentalidade do Espírito Santo. Gostaria de convidá-lo a confessarmos os nossos pecados, que cometemos por palavras, pensamentos e ações. Gostaria também de convidá-lo a ter um momento de intercessão por todas aquelas pessoas que precisam, que têm necessidade, por todos aqueles que estão em situação de risco e que precisam da misericórdia de Deus. Vamos orar, vamos aproveitar este salmo que fala de confissão. Interessante aqui é que ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e imediatamente ele diz: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso é um princípio bíblico. Pecado confessado, pecado perdoado. Vamos orar, vamos ser gratos, vamos confessar, vamos interceder ao Senhor. Você pode fazer isso aí juntamente com sua família. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor por este dia, o primeiro dia da semana, porque nesse dia o Senhor tem sido misericordioso para conosco como todos os outros dias. O Senhor tem suprido nossas necessidades, nos protegido, nos guardado, nos dado o suprimento das nossas necessidades. Louvado seja o teu nome pela salvação da nossa alma e pela oportunidade de estarmos aqui e juntos, cada um de nós, em nossos lares, com nossas famílias, podemos louvar o Senhor. Ó Deus, louvamos o teu nome de todo o nosso coração. Queremos também confessar os nossos pecados, pecados que confessamos por palavra, porque praticamos, que fizemos por palavras, pensamentos e ações. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, cada um de nós, que tentamos buscar o Senhor e fazer o máximo para sermos justos, corretos, para não pecarmos. Tenha misericórdia, Pai. Colocamos diante do Senhor os nossos irmãos, cada um deles, os que estão em situação de risco. Ó Deus, colocamos a irmã Amália em tuas mãos, o irmão José Custódio, o irmão Raul, a irmã Marisa, a irmã Maria das Dores, o irmão João. Colocamos cada um dos membros da nossa igreja, as crianças, os recém-nascidos. Colocamos diante do Senhor pessoal da área de saúde, da área de segurança. Colocamos em tuas mãos, ó Deus, pessoal da área de transportes, dos serviços essenciais. Pedimos pelo governo,
que Ele possa então, ó Deus, continuar lutando pelo povo. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia deste mundo. Colocamos tudo isso em Tuas mãos e bendizemos o Teu nome, na certeza da resposta das nossas orações. Em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, gostaria de convidá-los também essa noite para juntos louvarmos o Senhor. Cante ao Senhor conosco, louve ao Senhor conosco. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos o Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecar. Vem sem demora ao Salvador e vida novas de gozar. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, oh, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Oh, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem
descanso te dará. Sejam bem-vindos ao nosso culto. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entrado e tenha cantado conosco, tenha louvado o Senhor com esses hinos que nós cantamos. Gostaria de dar algumas informações sobre a nossa igreja. Essas informações eu estou semanalmente dando para a gente nunca esquecer, tá bom? Primeiro é que às quartas-feiras estudamos o Evangelho de Marcos em nossa igreja. Todas as quartas, às 19h30, estamos estudando Marcos. Estamos usando um princípio simples: ler, explicar e aplicar, além do nosso momento de oração. A nossa escola bíblica dominical terá como tema esse terceiro bimestre, Igreja Acolhedora. Eu quero convidar você, a partir de domingo, a estar conosco, às 9h da manhã, aqui pelo Facebook, para estudarmos o tema Igreja Acolhedora. O nosso tema do estudo de domingo, que é o estudo 1, será que somos tão receptivos e acolhedores quanto acreditamos ser? É uma pergunta que precisamos responder para nós mesmos, como membros e congregados da Igreja Batista do Livre Arbítrio, aqui no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia. Será que somos tão receptivos e acolhedores quanto acreditamos ser? É bom estarmos refletindo nisso agora, porque durante o período em que estaremos ou que estamos nesse afastamento social, para que quando voltarmos a ter as nossas reuniões presenciais, possamos então nos dedicar a sermos uma igreja acolhedora. Nosso versículo para memorização está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Hebreus 13:2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Olha, Hebreus 13:2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Hebreus 13:2. A partir de domingo, dia 3, vou estar pregando no livro de Atos dos Apóstolos. Domingo, dia 3 de maio, eu vou começar então a pregar no livro de Atos dos Apóstolos. Vou falar sobre comunhão, família, discipulado e mutualidade no livro de Atos dos Apóstolos. Domingo que vem é dia 3, nós teremos a escola dominical com um novo assunto e a pregação à noite também, uma nova série no livro de Atos dos Apóstolos. Mas uma outra informação dentro desse mês de maio é que domingo será a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor, ou celebramos já há algum tempo a ceia do Senhor. Temos feito um propósito, cada um de nós, membros e congregados da nossa igreja, nenhum mês sem a ceia do Senhor. Eu não vou perder nenhuma ceia do Senhor este ano, como não perdi o ano passado, não gostaria que você perdesse. Vamos participar dessa grande celebração, onde relembramos a morte do Senhor. Ainda não sabemos se vamos realizar ela online, ou cada um em sua casa, eu na minha casa, você na sua, juntamente com a sua família, ou se estaremos celebrando presencialmente no nosso salão de reuniões, na Rua das Pombas, 590, no bairro Jardim das Palmeiras. Se formos realizar presencialmente, vamos informar aos irmãos e todos pelo Facebook, pelo WhatsApp, vamos utilizar o Instagram, vamos utilizar as redes sociais, enfim, para falar sobre essa nossa volta para realizarmos um culto a cada semana presencialmente. Mas estamos esperando as autoridades definirem como isso pode ser feito. Qualquer coisa, fique atento, nós vamos informar você. Queria também falar sobre ofertório. Embora não estarmos realizando os cultos presenciais, nós temos algumas despesas fixas com o ministério e com toda a estrutura da igreja, energia, água, limpeza, todo esse tipo de coisa se faz com
recursos. Então, nós queremos convocar você, membro da igreja, a contribuir com o seu dízimo, também com sua oferta. Você que nos assiste e não é membro nem congregado da nossa igreja, não se sinta constrangido a contribuir, de forma nenhuma. Isso faz parte da adoração, do culto, da devoção e também do compromisso e responsabilidade que cada membro da igreja tem assumido para manter toda a estrutura da Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Nosso lema é: cada um contribua segundo propôs no seu coração, 2 Coríntios 9:7. Se você quer fazer um DOC, um TED, uma transferência ou fazer um depósito, você pode fazer isso para o Banco Sicob ou Bancob, agência 756 o número do banco é 756. A agência é 4264. Bancob 756 e a agência 4264. A nossa conta corrente é 51880. 51880. Mas se você não consegue fazer em nenhuma dessas formas e precisa de uma outra forma, de um outro jeito, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Meu número é 99884-2024. 99884-2024. Fique à vontade. Deus abençoe a sua vida. Queria convidá-lo a louvar ao Senhor conosco. Nós vamos louvar o Senhor. Logo depois desse louvor congregacional, nós teremos uma participação especial com a irmã Leila Evangelista e então voltaremos aqui para pregar a palavra do nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá
do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim, em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel.
Que bom! Jesus é a nossa razão de viver. Espero que seja a sua também. Jesus disse a uma mulher: eu não a condeno. Meu assunto de hoje, dentro do assunto de mutualidade, também é esse: eu não a condeno. Gostaria de convidá-lo a ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura aí conosco. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Então, eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo a resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Eu já avisei, eu já lhe disse e quero retornar a dizer: eu não a condeno. Eu não te condeno. O capítulo 8 do Evangelho de João registra a manifestação da graça de Deus em conflito com a maldade humana. Ele registra, neste capítulo, uma série de contrastes e conflitos. O contraste e conflito entre a graça e a lei, entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre a liberdade e a escravidão, e entre a honra e a desonra. Queremos ficar no contraste entre a graça e a lei. A graça é o favor imerecido de Deus. Por causa dela, somos amados de forma incondicional e perdoados imerecidamente. A graça é a resposta de Deus à necessidade humana, disse Pentecoste. Meus irmãos, a história da mulher flagrada em adultério é um dos maiores exemplos do gracioso perdão de Deus, um dos maiores exemplos da grandeza da graça de Deus. O capítulo 8 fala sobre essa grandeza de Deus, a grandeza da sua graça. Mas eu gostaria de pensar com você nesse texto. Eu tenho duas observações para fazer nos versículos 4 e 5, mas deixa eu colocar você dentro do contexto. Vamos entrar no contexto dessa história, no contexto desse episódio.
A Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que teria Jesus ido fazer no Monte das Oliveiras? Geralmente, Jesus se retirava para orar, para ter um momento de devoção pessoal com Deus o Pai. Geralmente ele se retirava para um lugar onde ele pudesse estar a sós com Deus, para ter um momento de oração, um momento de comunhão, para receber instruções, porque ele mesmo disse que ele estava aqui para fazer a vontade de Deus, e o que ele ensinava, falava, estava passando para os homens, vinha da parte de Deus. Então ele tinha que receber isso da parte de Deus, e ele tirava esses momentos para ter um momento a sós com Deus, um momento de comunhão, de adoração, e um momento em que ele pudesse refletir também sobre a sua missão e planejar a sua estratégia de implantação do reino de Deus. A Bíblia diz que ainda cedo, diz de madrugada, ele voltou para o templo e as pessoas então se reuniram em volta dele e ele, diz o texto, assentado os ensinava. Veja, Jesus recebia de Deus a instrução, recebia de Deus aquilo que deveria ensinar para o povo. Ele disse que o seu ensino vinha de Deus, e se alguém quisesse entender e compreender e saber se o seu ensino era realmente vindo de Deus, deveria então aceitar esse ensino e praticá-lo, crer nele, ter fé nele, acreditar nele. E o povo estava ali para ouvir Jesus, para aprender de Jesus. Mas os religiosos da sua época, principalmente os fariseus e os escribas e também os saduceus, naquele momento estavam ali. A Bíblia é muito clara em dizer escribas e fariseus. E eles trouxeram uma mulher que foi pega adulterando. E eles trouxeram ela à presença de Jesus. Colocaram ela diante de Jesus, em pé. Não só diante de Jesus, mas no meio daquela multidão, no meio do povo que estava ali para ouvir Jesus, e disseram: Senhor, esta mulher foi pega ou surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés disse que quando uma mulher fosse pega no adultério, em flagrante adultério, teria que ser apedrejada. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? O que o Senhor pensa? O que o Senhor acha que tem que ser feito? Aqueles homens não estavam interessados na mulher. O interesse deles era acusar o Senhor Jesus. Mas o texto muito claro diz que Jesus não dizia nada. Não levou em conta aquela colocação daqueles homens. Mas o texto da Bíblia diz que eles insistiram com o Senhor, enquanto ele escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, diz o texto, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. O texto diz que aquilo incomodou aquelas pessoas. Todos ficaram em silêncio. E um a um, começando pelos mais velhos, foram saindo daquele lugar, a ponto de não ficar mais ninguém. Então, diz o texto, Jesus se levantou, olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que a trouxeram, que queriam apedrejá-la? Eles não fizeram nada? Eles não te condenaram? Olha o que a mulher disse: ninguém, Senhor. Então Jesus olhou para ela, como sempre ele fez, e como sempre ele faz, com compaixão, com amor, observando a vida, entendendo a vida, sabendo da vida daquela mulher, e disse para ela: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Em outras palavras, eu te perdoo. Vá em paz e mude de vida.
O encontro com Jesus mudou a vida daquela mulher para sempre. E eu gostaria de fazer duas observações nos versículos 4 e 5, como eu disse antes de recontar a história para você que nós lemos ou narrá-la em minhas palavras. Primeiro, de acordo com a lei, ambas as partes culpadas deveriam ser apedrejadas e não apenas a mulher. Num dos livros da lei, no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. No livro de Deuteronômio, diz a mesma coisa. Queridos, se a mulher foi flagrada em adultério, onde estava o seu amante? Ele também deveria ser julgado. Por que estavam ali apenas para julgar a mulher? Por que estavam ali apenas para apedrejar a mulher? Aí vem a segunda observação. Qual era o objetivo dos escribas e fariseus em trazer para Jesus aquele assunto? A resposta está no verso 6. Olha aí na sua Bíblia, ou acompanha aí. Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Qual era o objetivo? Acusar Jesus de ter quebrado a lei. Portanto, eles não se importavam com a situação da mulher, mas queriam apenas um motivo para acusar Jesus de ir contra, ou acusar Jesus de transgredir a lei, de ir contra a lei, de contradizer a lei. Queridos, diante disso, Jesus confrontou os escribas e fariseus naquele momento com duas verdades. Primeira verdade, eles que acusavam a mulher deveriam executar a sentença da lei. Quem foi testemunha ocular, quem deu o flagrante, teriam que ser os primeiros a executar a sentença da lei, que era apedrejar a pessoa que foi flagrada. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7, diz assim: a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Então, quem que começaria o apedrejamento? As testemunhas que flagraram a mulher e o homem em adultério. Então, Jesus os confrontou com isso. Bem, se vocês estão sem pecado, quem de vocês estiver, que atire a primeira pedra. Naquela mulher, ou nessa mulher, nela. Aí vem a segunda confrontação de Jesus nesse mesmo texto. Aqueles homens que acusavam a mulher deveriam ser perfeitos em sua conduta moral e sexual. Veja, versículos de 7 a 9. Muito interessante. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Aqueles que têm a mente fértil, e eu já li num artigo, não vou citar a fonte por uma questão ética, dizem que Jesus, quando acabou de dizer essas palavras, antes daqueles homens saírem, quando confrontou se eles realmente eram puros moralmente, se eles não estavam também cometendo adultério em outras horas, em outros momentos, se eles não estavam vivendo em pecado, diz o autor daquele artigo que Jesus possivelmente estava escrevendo no chão, lá na terra, os pecados de cada um deles. A Bíblia não diz isso. Isso é apenas conjectura humana.
Mas é uma ideia interessante. Mas o importante é que Jesus confrontou os fariseus e escribas com essas duas verdades. E a Bíblia é muito clara. Ela diz que cada um daqueles acusadores foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Olha, eles foram, na verdade, acusados pela própria consciência. Eles foram traídos pela própria consciência. Eles queriam apedrejar uma mulher e não um companheiro, possivelmente, deles por conta do adultério. E diante daquele que sabe todas as coisas, daquele que tem a capacidade de saber tudo mesmo na vida das pessoas, eles foram pegos de surpresa. Porque Jesus pediu a eles que eles fizessem um exame introspectivo se eles realmente tinham pureza moral para apedrejar aquela mulher. E a consciência deles não permitiu que eles fizessem isso. Todos eles foram embora. Jesus havia dito no Sermão do Monte. Possivelmente eles lembraram disso, alguém lembrou. Veja, Jesus disse no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Que coisa, não é? Depois que Jesus os confrontou, depois que Jesus os encostou na parede, que chamou eles à responsabilidade moral, diz o texto, levantando-se, Jesus perguntou àquela mulher: onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Veja versículos 10 e 11. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Queria compartilhar com vocês 3 lições importantes nesse diálogo aqui entre Jesus, os escribas e fariseus e essa mulher. Primeira lição importante: as pessoas gostam de acusar e julgar os pecados dos outros. Gostam mesmo de acusar e julgar os pecados dos outros. O texto é muito claro, Jesus chamou aqueles homens de acusadores. Onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você. Onde estão eles? Ninguém condenou você. Na versão atualizada no Brasil diz: onde estão os teus acusadores? Aqui na minha versão diz: onde estão eles? Mas é a mesma coisa. Onde estão aqueles que estão te acusando? Aqueles que gostam de apontar o dedo. Aqueles que não tiram o argueiro que está no seu olho e tentam tirar uma trave, ou que não tiram a trave que está no seu olho e tentam tirar o argueiro que está no olho do irmão. Onde estão os teus acusadores? Queridos irmãos, nós não fomos chamados para a salvação, para pregar o evangelho, para ensinar o evangelho, acusando as pessoas dos seus pecados. Não, fomos chamados para informar a elas o que é pecado, mas informar também que existe uma solução para o pecado, que é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É aquilo que Jesus disse a essa mulher: eu não a condeno, eu não condeno você, porque Jesus veio para salvar. Queridos, primeira lição: as pessoas gostam de acusar e julgar os pecados dos outros. Em Tiago capítulo 4, 11 e 12, diz claramente que se nós julgamos as pessoas e nos passamos por juízes em relação aos pecados das outras pessoas, dos outros irmãos, nós então estamos tomando o lugar de Deus. Deixamos de ser meros pecadores para assumirmos uma posição de impecáveis.
O único que não peca é Deus, na pessoa da sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Salmo diz que Deus, olhando do céu, não viu ninguém justo, ninguém que não se desviasse, ninguém que o buscasse. Por isso o salário do pecado é a morte. Mas há um dom gratuito que Deus nos oferece, que é a vida eterna. E aqui a segunda lição: Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Jesus disse para a mulher, eu não te condeno. Ele não veio para condenar e para julgar este mundo. Na verdade, um dia ele virá a este mundo para julgar. Na pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele diz que Deus destinou um dia em que o mundo vai ser julgado por meio de Jesus Cristo. Ele chama Jesus de justo. Jesus Cristo. Mas enquanto esteve aqui, e nesse período agora, ele não está para julgar o mundo, mas para salvá-lo. João 3,17 diz que o Filho do Homem, que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Não para condenar, mas para salvar. Então, olhe bem para mim agora, e preste atenção. Jesus não o condena pelos seus pecados. Quem se condena é você mesmo. Mas ele está aqui para perdoar os seus pecados, se você recebê-lo como único e suficiente Salvador. E aí, a terceira lição: o perdão de Deus motiva o pecador a viver longe do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 1 e 2, diz, agora que nós fomos perdoados, agora que nós recebemos o perdão, a graça de Deus, que Deus apagou os nossos pecados, porventura voltaremos a pecar outra vez, para que Ele faça isso de novo? Ele diz, não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Querido, todos nós, que um dia recebemos o perdão dos nossos pecados, somos motivados pela presença poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, a glorificarmos a Deus, não vivendo uma vida de pecado. A Bíblia é clara em dizer que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Não, nós estamos agora debaixo da graça e somos guiados, consolados, fortalecidos, iluminados pelo Espírito Santo. E é isso que eu quero. E é isso que o cristão quer que aconteça com a sua vida. Queridos, aquela mulher pecadora foi alvo da graça de Deus, assim como nós fomos um dia. E se você não foi ainda, você pode ser agora alvo dessa graça para receber o perdão dos seus pecados. Philip Yancey disse, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O amor de Deus por você é incondicional, independe de quem é você, grande ou pequeno, gordo ou magro, homem ou mulher, rico ou pobre, leigo ou intelectual, político ou militante, seja quem você for, Deus ama você. E não há nada que você possa fazer para Ele amar mais um pouquinho, ou não há nada que você possa fazer para Ele amar menos um pouquinho. Sabe aquele pregador batista chamado Spurgeon? Ele disse, tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e Ele o tenha lançado fora. Olha que coisa interessante. Eu faço minhas as palavras de Spurgeon. Eu não conheço ninguém que eu tenha pregado o Evangelho e que tenha entendido e se rendido aos pés de Cristo, confessando os seus pecados, invocando o perdão, convertendo-se ao Senhor, que não tenha recebido o perdão dos seus pecados, recebido o Espírito Santo e força para viver. E força para viver. Agora, o que isso, queridos, tem a ver conosco, já que fomos alcançados pela graça de Deus e pelo perdão de Deus?
em nossa época. O que tem a ver esse texto conosco? Primeiro, eu estou agindo como os acusadores, condenando meus irmãos naquilo que eu também faço? Eu estou agindo como aqueles homens, apontando o dedo para as pessoas, para meus próprios irmãos, como se eu não fizesse a mesma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Nós não fomos chamados para apontar o dedo, para acusar ninguém. Fomos chamados para abençoar, para pregar o evangelho. Temos que tomar cuidado, porque esse texto pode estar dizendo para você, pode estar dizendo para mim, pode estar dizendo para a humanidade toda. Se você não fez isso, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a pedra. Segunda coisa que tem a ver conosco é também uma pergunta. Eu estou agindo como Jesus, dando a oportunidade para que meu irmão se arrependa, dando a oportunidade para meu irmão se arrepender? Ou eu estou querendo que as coisas sejam feitas de imediato? Você sabe que eu fico pensando em mim, quando eu faço uma coisa errada, quando eu falo uma inverdade, quando eu ajo erradamente com uma pessoa, quando eu cometo injustiça, eu penso que Deus, às vezes, me perdoa instantaneamente, porque às vezes eu até esqueço o que eu fiz, o que eu disse e como eu agi. E às vezes à noite, antes de dormir, eu penso no meu dia, no que eu fiz, e eu lembro daquilo que eu fiz durante o dia. E peço à noite o perdão. Agora pensa comigo. Se Deus me deu o tempo de um dia inteiro, ou um período do dia, para que eu pudesse refletir e me arrepender, por que eu quero que meus irmãos, meus amigos, as pessoas que eu conheço, se arrependam instantaneamente do que fazem de errado? Ou de que eu penso que eles estão fazendo de errado? Porque às vezes nós fazemos coisas certas de modo errado. Precisamos avaliar, precisamos pensar, precisamos reagir de forma positiva e colocar isso diante de Deus. Mas Jesus deu um tempo para a multidão que ali estava, para aqueles homens e para aquela mulher se arrependerem. Quem se arrependeu? A que ficou ali em pé diante de Jesus. Mas houve um tempo. Querido, terceira coisa sobre nós e sobre o que esse texto de graça e perdão tem a ver conosco. Uma outra pergunta: eu estou agindo como aqueles homens, indo embora sem arrependimento e perdão? Deixa eu te falar uma coisa. Pecado perdoado, pecado confessado, é pecado perdoado. Mas para confessar pecados é preciso arrependimento. O que aconteceu com aqueles homens aqui do nosso texto, os escribas e fariseus? Eles disseram: Jesus, nos perdoe, a gente não tinha entendido bem, nós somos pecadores também, vamos fazer um julgamento correto. Não. Eles nem falaram mais nada. Um a um se retirou e foi embora, sem arrependimento, sem perdão. Sem arrependimento e sem perdão. É assim que você quer viver, sem arrependimento e sem perdão? Você que já é cristão? E você que ainda não é cristão? É assim que você quer viver? Ouvir a palavra de Deus, refletir sobre ela, mas não arrepender-se dos seus pecados e não ter o perdão de Deus? Está na hora de você. Está na hora que eu preciso pensar nisso. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso do perdão de Deus. Eu não quero sair hoje da presença de Deus sem me arrepender, sem confessar e sem ser perdoado. Está na hora disso acontecer na sua vida. Abra os olhos, meu querido. Abra os olhos, minha querida. Abramos os nossos olhos, irmãos. Precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, nos arrependermos, confessarmos e arrependermos o perdão. Se não somos iguais àqueles homens religiosos,
fora das Escrituras, fora da graça de Deus. Quarta coisa que eu queria perguntar para você aqui, no que isso tem a ver conosco, eu estou agindo como aquela mulher? Ficando diante de Jesus, numa atitude de arrependimento e confissão, esperando o perdão? Veja que a mulher estava ali, não disse nada, ela ficou em pé diante de Jesus, ela só falou quando Jesus perguntou a ela: onde estão aqueles que te acusam? Eles te condenaram? Ela disse: não, ninguém me condenou, Senhor. E aí Jesus olhou para ela, e disse: eu também não a condeno. Vá em paz, vá, não peques mais. Queridos, eu estou agindo como aqueles homens ou estou agindo como essa mulher? Eu estou diante de Deus reconhecendo que sou um pecador? Eu estou disposto a falar a verdade para Jesus? Eu estou disposto a falar a verdade para os meus irmãos? Eu estou disposto a dizer quem realmente eu sou, o que está no meu coração? Diante de Deus e diante dos meus irmãos, eu tenho coragem de reconhecer o meu erro? Eu tenho coragem de reconhecer o meu pecado? Será que eu tenho coragem de ser verdadeiro? Eu preciso ser. Você precisa ser. Nós precisamos ser. Porque aí Jesus vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: eu não te condeno. Eu também não o condeno. Vai em paz, vai servir a Deus, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E a quinta pergunta que eu quero fazer é: eu estou disposto a dizer ao meu irmão, arrependido de verdade, assim como Jesus disse àquela mulher: eu não a condeno? Eu não o condeno? Eu estou disposto a olhar nos olhos do meu irmão e enxergar nele a graça de Deus e dizer: eu te perdoo, eu não te condeno. Vamos servir a Deus juntos, vamos fazer a obra de Deus juntos. Eu estou disposto a fazer isso? Ou eu vou fazer igual aqueles homens, apenas apontar, e quando as coisas não acontecerem do jeito que eu planejei e que eu gostaria que acontecesse, na minha acusação, no meu apontar, na minha atitude, na minha maneira de viver, eu vou sair sem arrependimento da presença de Deus? E ficar me gabando do que eu fiz? De que eu sou justo, de que eu falo a verdade, de que eu não suporto o pecado, de que eu não suporto atitudes como a daquela mulher ou outra qualquer atitude? Essas pessoas que agem assim, que agiram assim, saíram sem arrependimento. Mas uma mulher que não disse nada, apenas disse para Jesus: ninguém me condenou, Senhor. Jesus disse: eu não a condeno. Você está perdoada. Vai em paz. Vai tranquilo. Segue o teu caminho. Glória a Deus por isso. Querido, eu queria concluir essa noite fazendo 3 aplicações sobre mutualidade, sobre uns aos outros nesse texto. Preste bem atenção. Primeira aplicação: a mutualidade, ou seja, os mandamentos recíprocos uns aos outros, começam na cruz. Então, a mutualidade começa na cruz. Sem ir à cruz, não conseguiremos enxergar o que Jesus fez por nós e pelos outros. Eu vou ser sincero com você. Se você, se eu, se nós, como povo de Deus, ou qualquer outra pessoa, não formos aos pés da cruz, se nós não colocarmos nossas vidas, nossos pecados aos pés da cruz, nós nunca conseguiremos enxergar o sacrifício de Jesus como ele realmente é, por nós e pelas outras pessoas. Se você nunca tiver um encontro pessoal verdadeiro com Jesus, você sempre vai acusar as outras pessoas,
Você vai sempre acusar Deus de que Ele não é justo com você e que Ele apenas olha para as outras pessoas, que Ele só perdoa as outras pessoas, que Ele faz vista grossa no pecado das outras pessoas, que você é perfeito, mas você não recebe perdão, graça, tudo que você faz dá errado, o que você faz não dá certo, as pessoas só criticam você, você é um injustiçado, uma injustiçada. É isso que você vai enxergar sempre se você não for lá na cruz. Lá onde Jesus pregou os nossos pecados. Se você não se render aos pés de Jesus, nunca você vai enxergar de verdade o que Jesus fez por você e fez também pelos outros, porque Jesus não morreu só por você. Não, o fato de você hoje reconhecer biblicamente que você é um escolhido de Deus, foi porque um dia Jesus lhe deu a oportunidade de ouvir o Evangelho, como está dando hoje as pessoas que estão conosco nesse culto pelo Facebook. Senão você nunca saberia disso. Mas Deus foi gracioso. E lá na cruz, Jesus atraiu você para Ele. Porque a Bíblia diz que lá na cruz Ele atraiu todos a Ele. Porque ninguém pode ir a Jesus a não ser que o Pai o conduza. Deus o conduziu à cruz. E essa noite Ele quer conduzi-lo à cruz para você enxergar o verdadeiro e único sacrifício que Jesus fez por você e fez pelos outros. Sem isso, não adianta você insistir. Você nunca vai reconhecer o que Jesus fez de verdade por você e pelos outros. Segunda aplicação, a mutualidade permanece em Jesus. Se não permanecermos em Jesus, não teremos condições de fazermos o que Ele fez e faz. O que Ele fez por nós e o que Ele faz. E está fazendo e continuará a fazer pelas outras pessoas. Queridos, isso é uma verdade. Eu não preciso ir apenas à cruz. Eu não preciso apenas confessar os meus pecados. Eu não preciso apenas estar contrito diante de Deus no momento em que Ele me perdoou e me deu o seu Espírito Santo. Não é apenas ir à cruz, é permanecer na cruz. Aquele escritor americano, Tim Keller, ou Timothy Keller, disse uma coisa interessante. É que a vida cristã começa com o Evangelho. Deve permanecer no Evangelho. E termina com o Evangelho aqui na terra e segue-se para a eternidade. A vida cristã começa na cruz. Deve permanecer nela até que Cristo volte. Se eu e você não permanecermos firmes em nossa fé, em Jesus, não teremos condições de fazermos o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Não teremos condição de ajudar as outras pessoas, de conduzi-las a Jesus. Você já pensou nisso? Você já pensou que talvez muito do que você faz pela causa do Evangelho, muito do que eu faço, não tem resultados positivos, porque nós não permanecemos em Jesus, porque queremos que seja do nosso jeito, da nossa cabeça, do nosso modo, dentro da nossa cultura, porque queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite, como a gente pensa que deve ser, porque lemos um livro, porque fazemos um seminário, porque fazemos um curso, porque passamos um período de oração, porque ajudamos alguém. Você já pensou que isso tudo não quer dizer que eu estou em Jesus? Você já pensou que vir a Bíblia dominicalmente não significa vir à igreja e usar a Bíblia dominicalmente? Não significa que eu estou em Jesus? Os religiosos faziam muito isso. Essas pessoas aqui que acusaram essa mulher, eles eram mestres da lei. Os escribas eram os escritores ou intérpretes e copistas da lei. Os fariseus eram homens que interpretavam também a lei, que pregavam ao povo, que eram até outras leis além das escrituras. Você acha que, será que a gente não está fazendo isso? Criando outras coisas? E estamos longe daquilo que a Bíblia diz. E é por isso que não conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é alcançar pessoas para o Senhor Jesus. Se não permanecermos em Jesus, não vamos conseguir. Terceira coisa.
Terceira aplicação. A mutualidade uns aos outros nos liberta. Nos libera. A não ser, olha, irmãos, se nós não formos libertos, não liberamos os outros também. Se eu não tiver certeza do perdão dos meus pecados, se eu não tiver certeza do que Jesus fez por mim, do que Ele está fazendo por mim, se eu não tiver certeza que eu sou acolhido por Jesus, que Ele é meu amigo de verdade, Jesus disse, eu não vos chamo apenas irmãos, mas amigos. Se eu não tiver certeza de que Jesus é meu amigo de verdade, que o que Ele fez foi por amor a mim, se eu não tiver condições de entender que Ele me tornou liberto dos meus pecados, que Ele liberou o amor de Deus no meu coração, que Ele me deu o Espírito Santo, se eu não souber viver com isso, eu não consigo libertar as outras pessoas também dos seus pecados, eu não consigo perdoar as pessoas, eu não consigo enxergar elas como filhos de Deus, como criaturas que precisam da graça. E aí, eu me acho um semideus, se eu não consigo enxergar isso. Ou então, me acho a melhor pessoa do mundo. Eu acho, então, que eu sou o último biscoito do pacote. Eu me acho, assim, o máximo. Eu me acho o melhor homem. A mulher vai se achar a melhor mulher. Que é isso? Porque eu fui escolhido por Deus, porque eu faço o que Deus quer que eu faça, porque eu contribuo, porque eu ajudo, porque eu fiz e faço pela igreja. Que isso? Aí eu não consigo enxergar o que os meus irmãos fazem. Eu não consigo enxergar que eles oram por mim. Eu não consigo enxergar o trabalho do ministério, o trabalho das diretorias, o trabalho de todos aqueles que fazem parte do reino de Deus e que lutam diariamente para ajudarem uns aos outros, para orarem uns pelos outros, para estarem juntos. Se eu não for realmente liberal em minhas atitudes, e não pensar com liberalidade, com consciência de quem eu sou e daquilo por que eu fui chamado para ser, de nada vai adiantar, eu não vou conseguir viver dentro e fazer o que os mandamentos recíprocos da Bíblia uns aos outros mandam. Reflita sobre isso. Vá à cruz, vá e ajoelhe-se ao pé da cruz. Curve-se diante de Jesus. Receba o perdão, a graça, a restauração, a revitalização da sua vida. Faça um propósito de permanecer firme, seguindo Jesus nas Escrituras. E comece a libertar os outros. Comece a liberar perdão do seu coração, amor, aquilo que foi lhe dado quando Jesus lhe deu o Espírito Santo. Eu quero convidá-lo a orar comigo e a buscar o Senhor nesse momento. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado por tua palavra essa noite. Obrigado por tua graça maravilhosa na vida daquela mulher. E pelas lições que nós aprendemos. Nós queremos estar ao pé da cruz. Queremos, ó Deus, receber graça e perdão diariamente. Por isso queremos permanecer no Senhor até que o Senhor volte, fazendo o que o Senhor nos mandou a fazer. Queremos, ó Deus, liberar perdão e abençoar as pessoas que precisam ser abençoadas. Porque nós sabemos, ó Deus, pela tua palavra, que quando abençoamos, somos abençoados, e o que o Senhor tem nos dado é para abençoar, e o que os irmãos têm são para nos abençoar também. Por isso, essa noite, em nome de Jesus, trabalhe no nosso coração, no coração de cada pessoa que ouviu a tua palavra. Que Deus abençoe e ajude cada pessoa. Aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, que possam fazer a sua decisão, recebendo Jesus como Salvador. Os que estão afastados, que possam voltar ao pé da cruz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada, um restante de noite abençoado e uma semana na presença de Deus. Fique atento, porque se formos ter o culto no dia 3 presencial,
lá no nosso templo, na Igreja Batista do Livre Arbítrio, na Rua das Pombas, 590, no bairro Jardim das Palmeiras, aqui em Uberlândia. Nós vamos avisar vocês pelo Facebook, também pelo WhatsApp, também pelo Instagram. Vamos procurar avisar pelo Twitter também, por todas as redes sociais, para que possamos então estarmos lá juntos. Se não for possível, estaremos aqui quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Querido, Deus abençoe a sua vida. Escute esse clipe em nome do Senhor Jesus. Amém. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor,
que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?